Quando as pessoas pensam em Charlie Munger, imaginam um bilionário brilhante, frases cortantes e uma mente afiada até o último dia. O que quase ninguém entende é que a verdadeira genialidade de Charlie nunca foi velocidade, foi resistência. Hoje quero falar com você sobre a ideia mais subestimada do mundo financeiro: enriquecer devagar para permanecer rico para sempre. Parece simples, quase banal, e exatamente por isso funciona. Vivi o bastante para ver modas surgirem e morrerem, fortunas aparecerem e evaporarem, gênios de curto prazo serem esquecidos. Charlie entendeu cedo algo que a maioria se recusa a aceitar. O jogo não é ganhar rápido, é não perder. Pessoas quebram não porque erram uma vez, mas porque erram grande demais, cedo demais, sem margem de sobrevivência. Conheci Charlie quando muitos ainda estavam obcecados em provar o quanto eram inteligentes. Ele estava interessado em algo diferente. Queria construir um sistema onde a estupidez tivesse pouco espaço para agir. Essa é uma ideia desconfortável, porque fere o ego. Todo mundo quer acreditar que vai acertar o próximo grande movimento. Charlie dizia que a vida fica mais fácil quando você passa a focar em evitar erros óbvios, em vez de buscar acertos extraordinários. Enquanto outros corriam atrás de atalhos, ele colecionava princípios. Enquanto o mercado gritava urgência, ele cultivava paciência. Isso não gera manchetes, mas gera décadas de tranquilidade financeira. Existe uma fantasia coletiva de que riqueza vem de um evento, uma aposta, uma virada dramática. A realidade é menos cinematográfica. Riqueza durável nasce da repetição de decisões razoáveis ao longo de muito tempo. Charlie chamava isso de efeito da composição moral e financeira. Você não precisa ser um gênio, precisa ser consistente, precisa sobreviver aos próprios impulsos. Vi pessoas extremamente inteligentes destruir tudo porque não conseguiam esperar. Também vi pessoas comuns ficarem extraordinariamente ricas simplesmente porque não se colocaram em posições frágeis. Charlie tinha horror à ideia de pressa. Pressa força erros, aumenta riscos invisíveis e cria histórias bonitas que terminam mal. Ele dizia que a maioria dos desastres financeiros começa com a frase: "Dessa vez é diferente." Não é, nunca foi. Mercados mudam, tecnologias evoluem, mas o comportamento humano continua o mesmo. Ganância quando sobe, pânico quando cai. A estratégia de Charlie era quase entediante: viver abaixo dos meios, evitar dívida, investir apenas no que fazia sentido lógico e deixar o tempo trabalhar. O tempo, quando não é sabotado, é o maior aliado que você terá. Muita gente confunde lentidão com fraqueza. Charlie via lentidão como força. Quem anda devagar enxerga armadilhas. Quem corre, tropeça. Ele não tinha interesse em provar nada para ninguém. Não competia em rankings, não se comparava, não sentia inveja. Entendia que comparar sua trajetória com a de outro é uma forma elegante de autossabotagem. Seu único jogo era interno: tomar decisões hoje que não o envergonhassem daqui a 20 anos. Essa mentalidade simples elimina 90% dos erros que arruinam vidas financeiras. Quando olho para trás, percebo que nosso maior diferencial nunca foi previsão, foi temperamento. Charlie costumava dizer que sucesso financeiro é um subproduto de um bom caráter aplicado com disciplina. Ser honesto consigo mesmo, admitir ignorância, dizer não sei com conforto. Essa postura mantém você longe de investimentos que parecem brilhantes, mas são estruturalmente frágeis. Ele preferia perder oportunidades a perder capital. Essa assimetria é a base da sobrevivência no longo prazo. Então, antes de falarmos de números, ativos ou estratégias, precisamos falar de mentalidade. Enriquecer devagar não é sobre falta de ambição. É sobre escolher um tipo diferente de ambição. A ambição de durar. A ambição de dormir bem. A ambição de não precisar recomeçar aos 50 porque decidiu apostar tudo aos 30. Charlie Munger entendeu que ficar rico é opcional, mas permanecer rico exige humildade, paciência
e um profundo respeito pelo risco. Essa é a base de tudo o que vem depois. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Querem retorno sem tolerar o processo. Querem aplauso imediato, não estabilidade silenciosa. Charlie nunca buscou excitação nos investimentos, porque excitação cobra juros altos. Ele sabia que emoção é um custo invisível. Quanto mais emocionado você fica, mais caro paga para aprender a mesma lição. Por isso ele defendia rotinas simples, leitura constante, poucas decisões grandes e muitas decisões pequenas corretas. Ele não acreditava em reinventar a roda, mas em mantê-la girando sem quebrar o eixo. Essa filosofia, aplicada dia após dia, cria algo raro, uma vida financeira que cresce enquanto a maioria luta contra si mesma, repetindo erros previsíveis, previsivelmente caros. É sobre isso que essa conversa começa. Não sobre truques, não sobre velocidade, mas sobre construir uma trajetória onde o tempo trabalha para você, não contra você, e onde sobreviver já é metade da vitória no jogo financeiro. Essa introdução é o alicerce mental para tudo o que você vai ouvir adiante. Agora, Charlie Munger acreditava que a maior vantagem competitiva de uma pessoa comum não é informação, nem acesso, nem inteligência acima da média, é comportamento. Enquanto o mundo financeiro gira em torno de narrativas sedutoras, Charlie preferia estruturas sólidas. Ele dizia que a maioria das pessoas não falha por não saber o que fazer, mas por não conseguir evitar o que não deveria fazer. Essa diferença parece pequena, mas é exatamente nela que fortunas são preservadas ou destruídas. Enriquecer devagar começa com a aceitação de que você não controla resultados de curto prazo, apenas processos. E processos bem desenhados, repetidos por décadas, vencem impulsos quase sempre. Charlie tinha obsessão por modelos mentais, não para parecer sofisticado, mas para reduzir erros previsíveis. Ele enxergava o mundo como um sistema de incentivos mal alinhados, onde pessoas fazem coisas estúpidas não porque são más, mas porque são recompensadas por agir assim. No mercado, o incentivo é parecer esperto agora, mesmo que isso custe caro depois. Charlie rejeitava isso. Preferia parecer lento hoje e correto amanhã. Ele entendia que reputação, capital e sanidade são ativos que se compõem juntos ou se destroem juntos. Uma das ideias centrais de Charlie era a aversão à alavancagem. Dívida acelera tudo, inclusive a ruína. Ele via a dívida como uma droga socialmente aceita, celebrada em tempos bons e demonizada quando o ciclo vira. Ao eliminar dívida da equação, você reduz drasticamente a probabilidade de um evento terminal. E eventos terminais são os verdadeiros inimigos do investidor. Você não precisa maximizar retornos se primeiro garantir sobrevivência. Charlie repetia, não é preciso atravessar todos os rios, basta evitar os que podem te afogar. Outra peça essencial do pensamento dele era o foco em qualidade. Negócios bons, com vantagens duráveis, geridos por pessoas racionais, comprados a preços razoáveis. Nada disso é emocionante, justamente por isso funciona. A maioria das pessoas se sabota tentando ser brilhante demais. Charlie preferia ser consistentemente razoável. Ele dizia que a vida melhora muito quando você elimina decisões óbvias erradas em vez de buscar decisões genialmente certas. Essa inversão mental reduz o campo de erro e aumenta a previsibilidade dos resultados. Charlie também falava muito sobre paciência ativa. Não é inércia, é espera disciplinada. Saber quando não agir é uma habilidade rara. Em mercados, fazer nada é frequentemente a decisão mais lucrativa, mas emocionalmente insuportável para muitos. O cérebro humano quer ação, validação, movimento. Charlie treinou o dele para tolerar longos períodos de quietude. Ele sabia que grandes oportunidades aparecem poucas vezes na vida e que estar líquido, calmo e preparado nesses momentos vale mais do que estar sempre ocupado. Um ponto pouco compreendido é que enriquecer devagar exige identidade forte. Se você precisa de aprovação externa, vai ceder à pressão social. Vai investir no que está na moda, gastar para sinalizar status,
assumir riscos para não parecer para trás. Charlie era imune a isso. Ele não competia em vitrines, competia contra a própria ignorância. Essa postura permite decisões impopulares, mas corretas. Permite dizer não quando todos dizem sim, e dizer sim quando todos estão paralisados pelo medo. Ele também entendia profundamente o papel do tempo. Tempo não é apenas duração, é multiplicador. Pequenas vantagens mantidas por longos períodos superam grandes vantagens mantidas por pouco tempo. Charlie não buscava retornos explosivos, buscava retornos inevitáveis. Quando você combina retorno razoável, risco baixo e horizonte longo, o resultado deixa de ser uma aposta e se torna quase uma consequência matemática. A maioria das pessoas não fracassa por falta de oportunidade, mas por falta de permanência. Charlie Munger construiu sua filosofia como um sistema de proteção contra si mesmo. Ele sabia que o maior risco mora entre as orelhas: ego, pressa, inveja, excesso de confiança. Ao criar regras simples, ele reduziu a necessidade de força de vontade constante. Sistemas vencem intenções. Essa é talvez a maior lição do desenvolvimento da ideia de enriquecer devagar. Você não precisa confiar em sua disciplina diária se construir estruturas que te impeçam de fazer besteira em dias ruins. No fim, Charlie não prometia riqueza rápida nem conforto imediato. Prometia algo mais raro: a possibilidade de chegar ao final da vida financeira com patrimônio intacto, reputação limpa e paz mental. Isso exige escolhas monótonas, repetidas e muitas vezes invisíveis, mas é exatamente essa monotonia que separa quem enriquece por sorte de quem permanece rico por estrutura. Quando penso em tudo que aprendi ao longo da vida, percebo que Charlie Munger nunca tentou ensinar como ficar rico. Ele ensinava como não ficar pobre depois de ter enriquecido. Essa distinção muda tudo. A maioria das pessoas gasta energia tentando acelerar resultados, quando deveria gastar energia eliminando fragilidades. Charlie entendia que o mundo não pune quem anda devagar, pune quem anda alavancado, confiante demais e dependente de cenários perfeitos. A riqueza que dura não nasce da pressa, nasce da margem de segurança. E margem de segurança é uma forma de respeito pela realidade. Enriquecer devagar não é uma estratégia financeira isolada, é uma filosofia de vida. Significa aceitar que você não será o mais rápido, o mais comentado ou o mais admirado no curto prazo. Em troca, você ganha algo muito valioso: previsibilidade. Charlie valorizava a previsibilidade porque ela reduz a ansiedade, reduz erros e permite que o tempo faça seu trabalho silencioso. Pessoas subestimam o quanto decisões entediantes, quando mantidas por décadas, produzem resultados extraordinários. Não é magia, é matemática aliada a temperamento. Charlie costumava dizer que a melhor maneira de medir uma decisão é perguntar se ela aumenta ou diminui a probabilidade de você sobreviver no longo prazo. Essa pergunta simples elimina investimentos frágeis, parcerias duvidosas, dívidas desnecessárias e estilos de vida inflados. Sobrevivência não é mediocridade, é pré-requisito. Quem não sobrevive não compõe. Quem não compõe não constrói riqueza durável. Esse é o ponto que a maioria ignora enquanto corre atrás de histórias bonitas. Olhe ao redor e veja quantas fortunas foram construídas rapidamente e destruídas com a mesma velocidade. Não foi falta de inteligência, foi falta de estrutura emocional. Charlie entendia que dinheiro amplifica quem você já é. Se você é disciplinado, ele te protege. Se é impulsivo, ele acelera sua queda. Por isso, ele defendia trabalhar primeiro no caráter, depois no capital. Parece antiquado, mas funciona melhor do que qualquer planilha sofisticada. Outro aspecto essencial é aceitar que errar faz parte, mas errar grande demais é opcional. Charlie não evitou todos os erros, ninguém evita, mas evitou erros fatais. Ele sabia que não precisava acertar sempre,
Só precisava continuar jogando. Essa é a vantagem do jogo longo. Você pode aprender, ajustar, corrigir. O curto prazo não perdoa. O longo prazo recompensa quem permanece racional quando outros perdem a cabeça. Muita gente escuta essa filosofia e pensa que é conservadora demais, lenta demais, sem graça demais. Charlie sorria quando ouvia isso. Ele sabia que sem graça é sustentável, emoção é cara, excitação cobra juros compostos negativos. Se você sente adrenalina ao investir, provavelmente está pagando demais por isso. A tranquilidade raramente aparece em extratos bancários ao longo de décadas. O verdadeiro legado de Charlie Munger não está no tamanho da fortuna, mas na simplicidade do caminho. Evite dívidas que te tornam frágeis, evite pessoas que te empurram para decisões ruins, evite ambientes que recompensam vaidade em vez de racionalidade. Invista em coisas que você entende, com pessoas que você confia, e dê tempo suficiente para que os resultados apareçam. Nada disso exige genialidade, exige paciência, humildade e disciplina emocional. Se existe um resumo possível, é este: ficar rico devagar não é o objetivo final. Permanecer rico, livre e em paz é. Charlie escolheu uma vida onde não precisava provar nada para ninguém, onde podia dormir tranquilo durante crises, agir quando outros estavam paralisados e ignorar aplausos e críticas com a mesma indiferença. Essa independência psicológica é talvez a forma mais alta de riqueza. Então, se você levar apenas uma coisa desta conversa, leve isso. Não pergunte quanto pode ganhar no melhor cenário. Pergunte quanto pode perder no pior. Estruture sua vida financeira para resistir ao pior, não para brilhar no melhor. Faça isso por tempo suficiente e o melhor tende a acontecer sozinho. Essa foi a lógica silenciosa que guiou Charlie Munger. Não foi rápida, não foi glamurosa, mas funcionou e continuará funcionando para qualquer um disposto a trocar pressa por permanência, emoção por estrutura e atalhos por um caminho que, embora longo, leva exatamente onde promete chegar.